Olá! No vídeo de hoje mostraremos como cadastrar centros de custo no programa Dexion Contábil. Primeiramente, clique no menu Arquivo, Tabelas Auxiliares, Tipos de centros de custo. Clique em Incluir. Digite o nome da tabela de centros de custo utilizado pela empresa. Pressione Enter. Preencha uma descrição e a estrutura. Caso queira apenas numerar os centros de custo da empresa, digite a estrutura 999, por exemplo, que é uma estrutura simples. Dessa forma, será possível criar números de centros de custo, como, por exemplo, 001 e definir um centro de custo, 002 e definir um outro centro de custo. Caso queira classificar os centros de custo por grupos e subgrupos, informe, por exemplo, a estrutura 9.99. Dessa forma, podemos criar um centro de custo com o número 1 e criar subgrupos dentro desse centro de custo 1, como 1.01, 1.02 e assim por diante. Após definir uma estrutura, clique em Salvar. Feito isso, clique no menu Arquivo, Empresas e altere o cadastro de uma das empresas. Clique em Dados complementares, altere o exercício que está trabalhando. No campo Tipo de centro de custo, clique na lupa e selecione o tipo de centro de custo criado anteriormente. Feito isso, clique em Salvar. Após salvar, é necessário definir os números dos centros de custo da empresa. Clique no menu Arquivo, Centro de custo. Clique em Incluir. Caso tenha definido uma estrutura de centro de custo anteriormente simples, como a 999, por exemplo, informe o número 1, preencha a descrição desse centro de custo. Caso queira definir um atalho, pode defini-lo no campo abaixo. E se for uma SCP, marque o checkbox e preencha a data de início, de término da SCP e o seu CNPJ. Clique em Salvar. Faça isso com os demais centros de custo desejados. Informe o número, digite o nome e clique em Salvar. No caso da estrutura simplificada, a lista de centros de custo ficaria, por exemplo, da seguinte maneira. Caso utilize uma estrutura com grupos e subgrupos, clique em Incluir, digite um número para o grupo principal. E caso queira definir subgrupos, separe-os de acordo com a estrutura informada anteriormente. Após definir o número de cada um dos subgrupos, os centros de custo ficariam classificados da seguinte maneira. Após definir a numeração de cada um dos centros de custo, é necessário verificar se nos lançamentos, todos eles devem ter um centro de custo definido. Para a visualização dos relatórios, clique no menu Relatórios. Caso queira um balancete analítico, recomendamos o balancete analítico por centro de custo. Na tela apresentada, caso queira a movimentação de um centro de custo específico, clique na lupa, selecione o centro de custo desejado e clique em Visualizar. E o programa mostrará um relatório com a movimentação apenas do centro de custo desejado. Caso queira uma movimentação completa, apenas deixe o centro de custo em branco e clique em Visualizar. O mesmo vale para os demais relatórios, como, por exemplo, um balanço patrimonial. Se a empresa trabalhar com centro de custo, é necessário marcar o checkbox Balanço patrimonial por centro de custo. Embaixo, defina qual é o centro de custo que deseja visualizar o balanço e clique em Visualizar. E o programa mostrará um relatório com as movimentações do centro de custo selecionado. Caso queira a movimentação completa, deixe um campo em branco e clique em Visualizar. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte pelo número 3451-3800 ou com o nosso atendimento virtual disponível no site da Dexion, www.dexion.com.br.